Fala galera, e Moonfall Ameaça Lunar está chegando nos cinemas. Antes de começar a crítica, já curte o vídeo, já assina o canal, dá aquela mega ajuda e está conhecendo agora aqui o canal da Take? Seja muito bem-vindo, aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Então já curte o vídeo, já assina o canal para não perder absolutamente nada. E vamos lá galera, que essa crítica aqui ó, vai ser diretamente, primeiramente, né, sem spoilers, né, daqui a pouco vai ser a crítica também com spoilers aqui no canal. E não vai ter vinheta, não tem inserção de imagem, não vai ter trailer, vai ser uma grande conversa aberta que a gente vai ter a partir de agora. Eu assisti o filme na cabine de imprensa, assisti no IMAX, e a minha primeira recomendação tá, para esse filme, assim como os outros filmes do Roland Emmerich, procura ver, se tiver como, se tiver essa disponibilidade, assistir na melhor sala, com um baita de um som, como é a tecnologia do IMAX, né, como eu consegui assistir também. Porque esse filme, ele potencializa, né, muito do que é feito ali dentro de uma sala, como é a sala IMAX, com aquele baita sistema de som também. Então essa já é uma primeira recomendação. Para quem já assistiu os filmes do Roland Emmerich, tá? Esses filmes catástrofe que ele faz, e ele já faz isso há muito tempo. Eu gosto muito de alguns, tem algumas ressalvas com outros, e esse aqui ele tá no meio, tá? Literalmente assim, ele ficou para mim no meio nesse meu ranking em relação aos filmes do Roland Emmerich. Por quê? Ele tem basicamente assim os mesmos elementos, tá? Se tu já viu um filme dele, ele vai brincar bastante com a emoção, ele vai brincar bastante com a comédia, né, criando situações ali para tirar um pouco de humor do que está acontecendo. Ele vai mostrar a gravidade, mas ele vai dar sempre uma curva dentro daquela gravidade ali do que está acontecendo e vai provocar a trama em cima de muitas cenas, sequências de catástrofe e tudo mais. E para falar até um ponto assim em relação às cenas de catástrofe, tá? Elas são bem menos em quantidade do que eu achei que teria. Ele fica muito mais voltado e principalmente assim do que vai acontecendo muito para a Lua do que em relação à Terra. Ah, quer dizer que a gente não vê a catástrofe acontecendo na Terra? Não, a gente vê sim. Só que a gente não vê aquelas grandes cidades sendo destruídas, assim. Esse é um ponto que é bem importante falar, porque isso não entra no parte dos spoilers ou sem spoilers, tá? Porque ele pega muito no que o filme quer falar. Eu acho que nesse ponto aqui, tá, por mais que a venda do filme esteja direcionada por causa também de quem é o diretor, os tipos de filmes, né, que ele já fez e como que esse aqui se assemelha aos outros também, a venda está muito em relação a isso, né? A catástrofe está muito em relação às consequências da catástrofe, a gente vê cada vez mais cidades sendo destruídas e tudo mais. E não é bem esse ponto, tá? Isso foi uma coisa ruim pro filme? Pra mim, eu não senti isso, tá? Eu gostei porque ele deu um pouco de quebra de expectativa, tá? Porque ele não tem, por exemplo, assim, pô, eu vou lembrar do último Independence Day agora que teve, tá? Que precisa ter, né, aquele, basicamente, o duplo de destruição do que tu já teve no primeiro Independence Day, e daí tu pega em relação aos outros filmes catástrofes que estavam acontecendo, então tu precisa aumentar, né, a gravidade da destruição, basicamente isso. Então isso dá uma quebra de expectativa e eu gostei disso no filme, porque ele vai focando para outras coisas dentro da trama, tá? Mas é óbvio, se está esperando muito esse tipo de sequência, vai ter um tipo de problema, tá? Porque ele daqui a pouco não vai conseguir entregar nessa quantidade que está esperando receber. Ele vai para outros caminhos. Eu acho que tem muitos pontos, tá, desse filme na questão do humor que estão muito relacionados ao personagem do Casey. O Casey, querendo ou não, ele é um dos protagonistas, tá? Junto com os outros dois personagens ali, junto com a Jocina, junto com o Brian. Só que o Casey, ele é um fio condutor para toda essa história do que vai acontecer dentro do Moonfall. E ele tem, sim, tá? Uma empatia muito grande com o espectador. Ele consegue, sim, nos aproximar como... Aí que tá. Ele precisa explicar coisas extremamente complicadas para um grande público, que esse grande público não vai ter esse conhecimento, né, como um cientista literalmente tem. E principalmente um cientista da NASA que precisa ter, né, um tipo de estudo até muito mais avançado, específico para o que está sendo conversado dentro da trama do Moonfall. E ele consegue colocar isso de uma maneira mais clara, tá? Isso para quem viu 2012, que tá, é um artifício de roteiro que o Roland Emmerich utiliza muito parecido com o personagem do Woody Harrison, lá no 2012, onde precisava explicar, né, o que estava acontecendo em relação a toda a mitologia que tinha a ver com 2012, com a destruição e tudo mais, com a história que estava colocada para não sei o que, para acontecer naquele ano da destruição. Então, utilizava um personagem um pouco mais bobo, um pouco mais para ter empatia para o público, para explicar algo complicado para um grande público, né? E aqui é utilizado isso. Então, e também comparando com outras coisas com 2012,
tem bastante talking heads, tá? Que a gente vê as imagens de televisão, imagens reais de conflitos e tudo mais, para contar também fatos dessa mudança que vai acontecendo na sociedade. Esse é um outro ponto que ele trabalha bastante nos filmes, principalmente eu vejo isso em 2012 e vejo aqui no Moonfall também, tá? De colocando bem as consequências que vão acontecendo na comunidade, né? Em relação à civilização, de como ela vai se comportando, como que realmente o jogo mais perigoso de todos é o próximo ser humano, né? Ele acaba ficando muito mais grave do que o grande problema que está acontecendo em volta ali, que é toda a parte do que está acontecendo com a Lua, que é essa parte aí que tá, galera. É o grande, querendo ou não, assim, é o grande spoiler do filme, tá? Então isso eu não posso entrar muito, porque isso vai entrar na parte dos spoilers. É óbvio que eu vou entrar isso no vídeo com spoilers, porque a gente precisa esmiuçar exatamente o que acontece ali. Então, assim, essa gravidade, tá, de elementos que ele vai trabalhando, esse aspecto mais humano de consequência com, né, comunidade e tudo mais que vai acontecendo com o próximo, o perigo que isso vai, né, aumentando e tudo mais, é algo que ele consegue trabalhar da mesma forma como ele trabalhou no 2012 também. A parte do sentimento, tá, essa parte mais emocional que o filme tem, é a mesma coisa que ele já fez em outros filmes também, tá? Ele pega personagens ali que não têm uma grande importância de protagonismo, são personagens secundários, que a gente vai ver alguns tendo algumas consequências mais definitivas, e alguns personagens que vão estando exatamente em locais onde vão começar a acontecer eventos, né, provocados por causa de tudo que está acontecendo, daí sim, em relação à Lua, em relação à trama principal, assim. Então esses personagens, eles vão representando isso. Eu acho que esses aspectos mais emocionais do filme, alguns conseguem funcionar, e eu acho que funcionam muito mais em relação ao personagem do Casey do que dos outros personagens, tá? O personagem do Brian e da Jocinda, eles pecam um pouco nessa questão da emoção, porque a emoção ela fica muito mais forçada do que realmente estar acontecendo ali. E a maneira como os outros personagens que vão permeando esses dois personagens, também eles não estão bem desenvolvidos, tá? Então é difícil tu conseguir ter um certo elo, tá, no que está acontecendo nesse todo ali, porque são vários personagens querendo ter esse mesmo sentimento e não são para todos que tu vai conseguir se assemelhar, vai conseguir te aproximar do que está acontecendo ali. E a questão dos efeitos e questão de tudo mais, cara, né, a escala de como o filme é feito, isso tá assim, ó, tá magnífico, tá ao máximo dentro da capacidade que tem de construção, não só dos efeitos, mas também literalmente dessa escala, porque a gente está vendo algo bastante grandioso que é em relação à Lua, à Terra, ao espaço e tudo mais, né? A parte de destruição a gente já sabe que o Roland Emmerich sabe fazer com maestria, sabe fazer como ninguém. Mas essas escalas agora, como elas são maiores, também ele consegue aproveitar muito bem a capacidade que cada um vai ter e consegue ir explorando, tá? Isso foi um ponto também que eu gostei bastante no filme. Mas galera, aí que tá. É um filme assim que não tem como tu exigir coisas além do que ele tá te entregando. Ele é um grande blockbuster, ele é um filme para te ter aquelas várias emoções dentro do roteiro, é um filme que vai te brincar com a gravidade, que vai te trazer o problema, depois ele vai quebrar isso para uma situação muito mais cômica, puxando mais pro humor, e depois vai brincar com uma parte mais de emoção. É exatamente como os outros filmes que o Roland Emmerich já fez. Mas assim, se gosta desse tipo de filme, cara, vai que vai acertar em cheio, que o Moonfall é uma pedida muito certeira para quem gosta de filme catástrofe, com esses elementos ali colocados de um grande blockbuster americano e tudo mais. Mas também, já fica sempre aquele aviso, né? Não adianta querer cobrar outras coisas desse filme, porque não é essa a proposta dele, tá? Essa proposta dele é realmente ser um filme, cara, pra te pegar, te sentar, ver uma baita de uma imagem, com um baita no som e te divertir naquele tempo ali que ele tem de duração. Certo, galera? Coloca nos comentários o que acharam do Moonfall, vamos debater sobre. Não esqueçam sempre de dar aquela mega ajuda, de curtir o vídeo e assinar o canal também. E já tá saindo o vídeo com spoilers, que daí a gente vai poder abrir e poder conversar sobre essas grandes viradas que tem dentro da trama também. Take 04, viva o sonho aqui.